Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós. Uma excelente terça-feira, meus irmãos. Que hoje a gente possa ter muita paz em nosso dia. Que Jesus, ele possa abençoar o nosso lar, cobrindo o nosso lar com teu manto de amor, nos protegendo, nos amparando e conduzindo a cada um de nós pelo caminho do bem. E que a gente esteja aberto a essas inspirações de Jesus, que a gente esteja aberto às inspirações dos bons espíritos que querem nos ajudar. Que o nosso coração ele seja sempre um campo fértil para o Evangelho e viver o Evangelho. Bom, meus irmãos, hoje, nessa terça-feira, nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão rememorando aqui para todos nós uma frase. Eu vou ler essa frase para a gente, vou falar ela aqui para a gente e vamos ver se nós conseguimos rememorar algo sobre ela. Vejamos só. Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Todos nós conhecemos essa frase e muito, porque é uma frase que nós repetimos e repetimos ela na oração dominical. É uma frase que nós já estamos simpatizados com ela, já a conhecemos há tempos, porque é uma frase que contém na oração que Jesus nos ensinou. Foi o Cristo que foi o primeiro a dizer essas palavras para o nosso coração. Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Então não é uma frase estranha, é uma frase muito conhecida por nós. Vejamos, meus irmãos, que quando nós soamos essa frase, será que nós estamos conseguindo compreender ela? Já que estamos harmonizados com ela, conhecemos, diariamente repetimos ela em nossas orações. Mas será que nós a compreendemos? Será que a gente compreende além das formas dessa palavra? Mas compreendemos a alma e o sentido do que Jesus desejava ao dizer elas? Vejamos, meus amados irmãos, que quando a gente diz Senhor, dai-nos o pão de cada dia, não estamos apenas solicitando a Deus, nosso Pai, o alimento que nutre o nosso corpo, o alimento que nos conduz até a força para a gente conseguir estar aqui reencarnados dia após dia. Ou seja, o pão de cada dia não é apenas a força para a gente nutrir a nossa matéria, não é simplesmente os nutrientes para manter o nosso organismo bem. Não é apenas isso. Quando a gente solicita de todo o coração o pão de cada dia, mentalizemos nesse momento da prece também o alimento do espírito, não apenas o alimento físico, o que sustenta a nossa matéria. Mas ao soarmos esta frase, essa máxima, na oração nossa de cada dia, tenhamos ali a intenção de também solicitar o pão do espírito, o alimento da alma, aquilo que sustenta e reergue diariamente o nosso espírito. Ou seja, quando dizemos, Pai, dai-nos o pão de cada dia, mentalizemos o pão do corpo, o que sustenta o nosso corpo, mas também, Pai, aquilo que sustenta o nosso espírito.
Dai-nos a força de enfrentar os dias, a fé que sustenta o espírito, as virtudes que renovam a nossa alma, o conhecimento que abre os nossos olhos para o novo, a compreensão que torna o nosso coração mais humilde. Tudo isso é alimento para o espírito. Tudo isso sustenta a nossa alma. Porque vejamos bem, meus irmãos, não é verdade? Nem só de pão vive o homem, já não era nos dito? Porque nem só das coisas materiais somos sustentados. Quantos existem na terra que possuem tudo que é material, mas continuam ainda angustiados? Quantas vezes a gente luta por aquilo que é material, corre atrás das coisas físicas, se empenha e depois de conquistar, continuamos vazios, continuamos angustiados. Porque nem só de coisas físicas, materiais, o nosso espírito sustenta. Vejamos, meus irmãos, que a gente precisa das coisas espirituais. A ciência, ela pode trazer para a gente a inovação, a tecnologia, que vai trazer mais conforto, comodidade, que vai auxiliar a gente aqui na vida. A ciência pode trazer isso. A ciência pode trazer para a gente a solução de enfermidades, trazer para nós aquelas inovações que trazem muito benefício para a gente. O nosso trabalho, ele pode nos conduzir ali, através do trabalho honesto, a conquistar as coisas materiais que vão nos trazer bem-estar. Aí a gente pode conquistar as coisas físicas, materiais que nós desejamos, e nada de errado com isso. Nada de errado. Mas a gente precisa ter uma compreensão de que tudo, na verdade, tudo que é material não cura as angústias de uma alma. Que somente Deus, somente Jesus tem o poder de preencher e curar a nossa alma. Vejamos, meus irmãos, a ciência, as coisas físicas podem nos proporcionar tudo que vai trazer conforto, comodidade, bem-estar, solução para a nossa vida. Mas a cura da angústia da alma, somente Deus, somente Jesus. Podemos ter o bem-estar físico com as coisas físicas, mas precisamos do pão do Espírito, o alimento espiritual para ter o bem-estar da alma. Por isso, meus irmãos, nós aqui estendemos o convite para todos nós no dia de hoje. A partir de hoje, se a gente já não faz isso, ao rogarmos na nossa prece dominical o pão de cada dia, mentalizemos juntos, não só o pão material, mas também aquilo que agrega, que preenche, que soma para o meu espírito, o que nutre. O alimento que nutre o espírito, que dá força. Porque aí sim a gente se desenvolve. Porque aí sim, equilibrando vida física, vida espiritual, a gente cresce e se desenvolve. Bom, meus irmãos, eu vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, que essas palavras elas possam ter sido esclarecedoras para todos nós, porque a gente com frequência recita do coração a prece dominical, mas quando a gente recita ela é importante compreendê-la também. Então, quando a gente compreende, ao recitá-la, as palavras ela têm mais força na nossa alma, mais força no nosso pensamento.
Bom, meus irmãos, essa nossa reflexão de hoje, ela foi inspirada lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, subitem 4. É a passagem do Evangelho que traz para nós a oração dominical completa e ali é dedicada a nos explicar um pouco mais, esclarecer sobre cada parte dela. A todos os irmãos que se sentirem confortáveis, a gente convida a leitura dela, porque ali explica direitinho cada passagem da prece dominical para todos nós. Essa prece que foi Jesus que nos ensinou. Meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela é também da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes no nosso Evangelho diário. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. E hoje que a gente já comece aqui o nosso dia rogando a Deus, nosso Pai, o que vai preencher o nosso espírito, o pão da nossa alma. E que assim seja.